Bem-vindos de volta ao Congresso de Atuação Responsável 2022. Daremos início ao último painel do dia, mas antes alguns recados. Sua participação no nosso evento é extremamente importante. Para esse próximo painel, você poderá deixar perguntas por meio do nosso chat para serem respondidas por nossos convidados. Também aproveito para relembrar que há a possibilidade de selecionar o idioma de sua preferência, clicando em Interpretation ou Interpretação no canto superior do vídeo. No próximo painel, abordaremos outra agenda muito relevante para a indústria química, que são as mudanças climáticas. E para a condução do tema junto aos convidados e nos contar mais detalhes, convido para moderar o painel a Marina Rossi, coordenadora do grupo multidisciplinar sobre mudanças climáticas da ABIQUIM. Marina, seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Camila, boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder estar contribuindo e participar desse painel sobre um tema super relevante, dado essa semana ainda que começamos a Conferência das Partes em Sharm el-Sheikh, no Egito. Amanhã eu estou me dirigindo para lá e vou ter mais notícias. Mas, sem dúvida aqui, então, eu tenho certeza que mudança climática, como todos vocês já sabem, é um tema extremamente relevante, e está posto aí um grande desafio que a gente tem pela frente, ainda mais nessa década, que é considerada uma década decisiva para combatermos os avanços das mudanças climáticas que acontecem no mundo todo, né? Então, já não é novidade, o último relatório divulgado pelo painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, já apontou uma necessidade urgente de todos os países, empresas e sociedades implementarem ações mais firmes e mais ambiciosas para evitar avanços mais severos resultantes das mudanças climáticas, né? O Brasil, nesse contexto, ele se destaca e tem a grande possibilidade de ser um protagonista na agenda ambiental e é um ator fundamental nesse processo, dado, inclusive, a nossa matriz energética e toda a disponibilidade de biomassa que a gente tem aqui dentro, né? Mais recentemente, foi a partir do decreto realizado pelo governo brasileiro, alguns setores vêm aderindo ao que a gente chama aqui para a criação de planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e o setor químico foi um desses que aderiu a esse compromisso junto ao governo brasileiro. Então, é um tema aqui extremamente relevante para a indústria química, dada a nossa cadeia de valor, e nesse sentido, então, é que esse painel de hoje está super interessante, porque a gente vai contar aqui com a participação dos nossos painelistas, né, começando com o Alessandro Pistillo, que é co-presidente da iniciativa Together for Sustainability, né? Então, essa iniciativa é muito interessante, que tem como objetivo olhar aí para toda a sua cadeia de valor e fazer um entendimento melhor do escopo 3, né? Tanto downstream e upstream. Então, a gente, na sequência aqui, vai contar com o Alessandro, depois vamos ter a participação do Daniel Gouveia, engenheiro de saúde, segurança e meio ambiente da Solvay, que vai contar para a gente um pouco sobre quais as ações que a Solvay está buscando em rumo à neutralidade de carbono. E, na sequência, a minha xará, a Marina Barque, que é gerente de relações com stakeholders Latam, da Climate Bonds Initiative. E também abordando um tema de financiamento climático, outro tema que vai ser bastante discutido agora nessa COP, e de que maneira estándares para o setor químico estão sendo construídos e como a gente acessa essas linhas aí de financiamento. Então, eu passo a palavra aqui primeiro para o Alessandro, para a gente depois, no final, aí, discutir, ter a possibilidade de ter dúvidas e conversar mais profundamente com ele. Alessandro, por favor. Thank you very much. Muito obrigado. Então, espero que vocês consigam me ouvir através da voz do intérprete. Então, deixa eu só... eu não quero ouvi-lo, senão eu vou estar ouvindo o eco aqui de português com a voz do intérprete. Enfim, agora estou com vocês. Eu gostaria de compartilhar a minha tela e eu preparei uma apresentação para vocês. E hoje, o que eu gostaria de dizer aqui, eu estou aqui representando uma iniciativa que está dedicada justamente ao aspecto de sustentabilidade dentro da indústria química e, obviamente, com a sustentabilidade de uma forma geral. E algumas das empresas nessa
rodada que provavelmente já sabem sobre a nossa participação. Mas não se preocupe, porque eu vou aqui dar alguns insights com relação para aqueles que não sabem exatamente do que eu estou falando. O tema de hoje, e eu espero que vocês consigam ver a minha apresentação agora na tela do seu computador, e vocês, de repente, podem falar que sim. Ah, sim, já vi eu aqui o sinalzinho que sim, que todo mundo está vendo. Então, o tema de hoje é justamente este. É uma ação, na verdade, nós temos uma publicação de fonte aberta que foi realizada ou foi divulgada basicamente para tratar justamente essa diretriz PCF, que na verdade é uma série de regras que foram desenvolvidas por um grupo de empresas químicas que estão envolvidas com essa iniciativa com relação à sustentabilidade, justamente para proporcionar orientação para a indústria de como calcular, obviamente, de uma forma interessante, a nossa pegada de carbono. Então, deixa eu falar um pouco mais sobre o aspecto específico dessa diretriz. Obviamente que vocês têm esses slides, essa série de slides já para vocês vão ter acesso. Eu vou, na verdade, passar o link para que vocês possam ter acesso a esse documento e também para fazer o download desse tipo de referência que eu estou compartilhando aqui contigo. A agenda para hoje, depois de fazer essa apresentação sobre a sustentabilidade, ele está justamente indicando o porquê de que as nossas empresas químicas estão se reunindo também para estabelecer esse tipo de processo decisório que é tão importante para nós e quais são os benefícios que nós podemos tirar desse tipo de diretriz que acaba de ser publicado, como eu havia dito. Isso proporciona, obviamente, uma ideia geral do trabalho que pode ser feito em relação à sustentabilidade, o que está acontecendo nessa área. Agora vamos falar então sobre o TFS. Na verdade, essa associação, Together for Sustainability, que quer dizer Juntos pela Sustentabilidade, é justamente uma iniciativa de uma rede global de 37 companhias químicas que estão trabalhando para formatar o futuro das cadeias de abastecimento químico para que eles possam nesse momento, se associar com essas empresas químicas, como eu falei, essas empresas estão aqui, os logotipos estão aqui, as marcas. Na verdade, isso aqui já existe há 10 anos, mais ou menos, e eles estão, na verdade, se dedicando a obter excelência na sustentabilidade, isso nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, essas empresas associadas se deram conta de que existe muito a ser feito para que nós possamos lidar com o escopo 3. Isso quer dizer o quê? Isso significa que são as emissões de gás e a pegada de carbono associado aos materiais, a matéria-prima que é utilizada por cada uma dessas empresas. Basicamente, nesses setores, 70% até mais dessa pegada de carbono está associado ao que da emissão que vem em conjunto com o material, a matéria-prima. Então, basicamente, é essencial para cada uma dessas empresas, se tiverem essa ambição de obter aquela pegada de carbono zero, eles têm que lidar com com essa ferramenta. Justamente, eles têm que medir a pegada de carbono do produto que eles estão tirando do mercado. Então, para que elas possam ter essa medida comum, nós devemos estabelecer essas diretrizes comuns a todos para que nós tenhamos dados comparativos, para que possamos comparar, obviamente, todo esse aspecto. E como uma pessoa de procurement, de aquisição, nós temos que estabelecer essa medida comum para todos os fornecedores. E, portanto, a associação começou a desenvolver um padrão para isso. Vamos tentar ver uma imagem mais larga. Por que isso é importante? Se o mundo quer ir para a descarbonização, só há uma única saída, controlando o comportamento do consumidor. Ter pessoas como vocês, eu, que compram produtos de consumo de uma forma inteligente para o clima. E para isso, a gente precisa ter orientações, KPIs, métricas, para
orientar a nossa decisão, para saber qual é o impacto de cada produto que você compra. E isso é muito bonito de ser dito, mas difícil de fazer. Hoje é praticamente impossível saber a pegada de carbono real de uma pasta de dente ou de um automóvel que a gente vai comprar. E por que é tão difícil? Basicamente, tem pouquíssimos dados legais dos produtos, da pegada de carbono dos produtos. E esses dados são calculados de uma forma ineficiente. Os padrões não são iguais. Portanto, é impossível hoje definir de um modo preciso qual é a pegada de carbono de um produto, de qualquer produto de consumo, e de como diferenciar uma pegada de outra. Para chegar a este tipo de dado, qualquer empresa de consumo precisa receber informações de parceiros de toda a cadeia de valor. Este é o tópico de descarbonização e toda a indústria química deveria ter uma missão importante, uma função importante, calcular a pegada de carbono de um produto de uma forma consistente. Bom, qual é o desafio? Existem alguns padrões, tem o ISO, o 16.0, o GEG, protocolos, tem alguns padrões específicos em um ou outro setor, mas, infelizmente, nenhum desses padrões é suficientemente preciso para endereçar as especificidades da indústria química. Por exemplo, nenhum dos padrões ISO tem uma orientação precisa de como manipular isso. E esses padrões genéricos deixam muito campo para interpretação. Ou seja, no frigir dos ovos, a empresa pode dizer, eu estou seguindo um padrão geral e a pegada de carbono ser completamente diferente. Isto se deu porque você não recebeu informações dos seus fornecedores. Por esta razão, é fundamental começar a endereçar o tópico de definir uma cartilha de emissão de carbono para oferecer um guia para qualquer fornecedor de produtos químicos para calcular sua pegada de carbono de uma forma consistente e ter regras que são capazes de atender às necessidades das indústrias químicas e suas especificidades. O resultado é essa cartilha PCF, que é uma solução para o cálculo de pegada de carbono dos produtos de matéria-primas químicas. O resultado desse trabalho conjunto não envolveu apenas as empresas membros, mas também muitos outros stakeholders importantes, ONGs que são importantes em termos de think tanks focados em sustentabilidade, o WBCSD, iniciativas que são específicas para determinados setores downstreams, como a Catena X, que fez a padronização na indústria automobilística, no que concerne a pegada de carbono, e também está envolvida em testar e fazer o piloto deste guia. Este documento foi desenvolvido sob o espírito da colaboração. E eu gostaria de agregar mais uma informação. É um documento que está evoluindo com o tempo. Isto não é uma coisa fechada. Qualquer empresa pode se juntar a nós, Together for Sustainability, e se atender aos nossos critérios de filiação, que não são impossíveis de serem alcançados. Eu realmente gostaria de convidar qualquer empresa que não seja
parceira da Together for Sustainability, de considerar se juntar a nós no futuro e participar nesta colaboração para desenvolver esta cartilha e outras ferramentas que discutiremos a seguir. Então, vamos chegar a este guia. É um documento que consiste de 5 capítulos. O 5º capítulo, que é o tópico de hoje, foi lançado em setembro de 2022, há poucas semanas, e será lançado ou relançado numa escala mais ampla amanhã. Então, você ainda pode se registrar do evento e participar de um evento de lançamento que vai ser feito junto com o WBCSD. Além de definir o escopo do que o guia de pegada de carbono deve conter, haverá inúmeras informações necessárias para qualquer praticante para determinar de um modo consistente a pegada de carbono de produtos químicos. Qual é o tipo de regras de produtos de categoria de produtos, que tipos e fontes de produtos, bancos de dados secundários você pode usar, baseado em que critério de seleção, que tipo de dados de atividade são necessários e também aspectos das operações químicas, como processos de multi-output, e o uso e captura de carbono. Ele vai ser publicado este mês, em novembro, e nós vamos lidar mais na parte de introdução e a ligação entre a pegada de carbono do produto e o nível de carbono. Mas vamos ser um pouco mais específicos aqui. Eu parto do pressuposto que vocês sabem o que é o PCF, que é o impacto de um produto e também o seu uso. No entanto, o escopo da pegada de carbono de um produto é um início para uma abordagem de Gates, que é considerada as emissões associadas à produção direta do produto, à compra de energia, escopo 2, e as emissões upstream associadas com matéria-prima. Vamos pegar alguns exemplos ou conteúdos destes guias. É um documento que você pode baixar e ler, é um documento de 60 páginas, com muito conteúdo que nós não vamos conseguir cobrir aqui hoje. Tem uma ênfase especial na orientação para os dados primários. No momento, tem uma falta de dados no que concerne a pegada de carbono de produtos. Muitas empresas, como nós, recorrem a bancos de dados secundários, que pegam a pegada de um produto químico genérico. Esta abordagem é um bom ponto de partida, mas não é muito positiva se você quiser começar a comparar os fornecedores e quiser recompensar os inovadores. Então, esta é a grande chamada para a ação, permitir que um número maior de empresas comecem a gerar pegadas de carbono baseada basicamente nos dados de atividades que estão disponíveis para todas as empresas para conseguir se diferenciar de outras empresas quando a pegada de carbono do produto for um KPI importante. Eu não vou entrar detalhando tudo o que está dentro ou fora na consideração Cradle to Gate, mas vamos abrir mais espaço para o que está aqui neste slide, descrevendo um aspecto importante específico da indústria química.
a falta de guias genéricos ou protocolos. É como endereçar processos com multi-resultados, que são comuns na nossa indústria. Você tem um reator que gera diversos processos. Você precisa encontrar um modo de alocar as emissões entre os diferentes resultados. E os padrões ISOs e os protocolos existentes variam no modo como você deve abordar este problema. Eles deixam muito espaço para interpretação. Então, é preciso ser um pouco mais detalhista aqui, restritivo. Este gráfico define muito bem a árvore de decisões que deve ser seguida para calcular a pegada de carbono de uma forma mais consistente quando você tem processos de múltiplos resultados. E aí você pode ver o que você pode evitar as alocações, mas também este caso não é muito fácil de ser implementado. As opções existentes são recorrer a uma regra de categoria de produtos e a uma listagem positiva dos PCAs permitidos. Se não houver estas, nós temos que improvisar um modo de definir se nós vamos para uma alocação física de massa ou uma alocação econômica dependendo da duração do produto que vai ser resultado daquele sistema que nós estamos analisando. Nós teremos mais detalhes em casos de situações excepcionais. Tecnologias jovens, como a captura de carbono durante o uso, embora seja uma tecnologia bastante jovem e incipiente, ela é bastante promissora. O hidrogênio é um coproduto, e como alocar as emissões para o hidrogênio dada a um produto de baixa densidade química. Esse é um exemplo de uma especificidade, mas vamos tentar abordar mais 2 pontos. O que nós estamos fazendo além de lançar esta cartilha de pegada de carbono de produtos para permitir que a indústria administre melhor isto? Nós estamos trabalhando um projeto de TI que está rodando no momento, que será executado ao longo do próximo ano. Estamos falando do desenvolvimento de uma plataforma de compartilhamento de datas de pegada de carbono de produto, e nós temos a possibilidade de calcular a pegada de carbono de um produto, e esta plataforma de compartilhamento de dados vai permitir que as empresas troquem de uma forma segura e de uma forma padronizada o mesmo tipo de infraestrutura e atributos de dados entre si, usando exatamente estas soluções digitais. Esta plataforma vai estar aberta não só para os nossos membros e fornecedores, mas também pode ser usada por não membros e, portanto, esta é um outro exemplo de ferramentas importantes e relevantes que serão lançadas no mercado no próximo ano para exatamente permitir que as empresas abordem melhor esta situação e permitam uma proliferação de dados sobre pegada de carbono de produtos com base de dados primários da atividade, facilitando o trabalho das empresas e nos permitindo, como consumidores, podermos escolher
de uma forma mais consistente no supermercado os diferentes tipos de produtos de pasta de dente, por exemplo, não só baseado no critério de desenvolvimento, mas também o impacto das emissões daquele produto. Esta foi meu último slide. Talvez vocês tenham algumas perguntas que gostariam de fazer a mim. Eu responderei com o maior prazer. Se tiverem mais perguntas posteriormente, vocês podem sempre visitar o site da Together for Visibility para baixar a cartilha do nosso site. Super esclarecedor, o resumo que você fez da metodologia é interessantíssimo aí, como já avançou, a Together for Sustainability já avançou na metodologia de PCF, né, considerando aí o upstream. E eu acho que o recado final que você passou de que essa ferramenta futura que tá em construção, aberta para todas as empresas, mesmo que não sejam signatárias, né, do Together, é um grande exemplo de como a sustentabilidade se faz através de parcerias, né? Então, interessantíssimo isso. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o Daniel para contar a experiência da Solvay. Obrigada, você. Muito obrigado, Marina. Eu quero agradecer a todo mundo que está organizando o evento e a possibilidade de estar participando, mostrar um pouquinho para vocês sobre as ações que a gente vem realizando dentro da ROD aqui em Paulínia. Eu sou engenheiro de meio ambiente desde 2019, trabalho dentro do Comitê de Sustentabilidade, o qual se ocupa aí de ações e projetos relacionados a atingir as metas internas do grupo, né, e outras metas relacionadas principalmente aí a mudanças climáticas, tá bom? Eu vou compartilhar minha apresentação. Bom, o Alessandro citou bastante sobre o escopo 3, aqui eu vou mostrar ações muito relacionadas a escopo 1 e 2, né, que são aqueles escopos relacionados às operações diretas do site, ou seja, que fica dentro do nosso portão, ou seja, gate to gate. Estão vendo a minha tela? Daniel, estamos sim. Acho que basta só colocar no modo apresentação. Ok. Ok. Dá para ver o modo apresentação agora? Ainda não. Tá, só um segundo. Você só precisa compartilhar a tela. Ok. Agora está ótimo. Agora sim. Okay, legal. Ok, obrigado. Bom, eu vou apresentar um pouquinho sobre a empresa bem rapidamente. Então, a ROD hoje faz parte do Grupo Solvay. O Grupo Solvay é uma empresa que atua nas áreas de materiais, química e soluções no mundo. É uma multinacional com sede na Bélgica, né? Hoje, essa empresa ela conta com aproximadamente 23 mil colaboradores, está em 64 países e possui aproximadamente 110 unidades. A Solvay adquiriu a ROD lá em 2011, né? E a ROD hoje é o nome que a gente detém aqui no Brasil. Dentro do Grupo Solvay, aqui no Brasil, nós somos representados em grande parte, né? A maior unidade de negócios é a unidade Coates. Essa unidade conta hoje com 2 grandes sites, um localizado em Paulínia, no estado de São Paulo, e o outro também em Santo André, que fica em São Paulo. Uma unidade que é o site de Paulínia hoje, é o maior site que tem no Brasil, está em um dos maiores do mundo dentro do grupo Solvay, e em Santo André a gente tem uma unidade têxtil, que representam essa unidade de negócios aqui, e tem uma atuação muito forte na química, principalmente química de base. Bom, quando a gente fala numa indústria química, principalmente quando a gente está na base da cadeia, as áreas de mercado elas são variadas, né? Então, aqui, só para demonstrar todo o mercado que é abordado, está incluído dentro do que significa hoje a produção dentro de Paulínia e onde esse mercado pode atuar. Então, ele varia desde mineração até bens de consumo. Isso demonstra, né, quando a gente faz qualquer projeto de redução de emissão que seja dentro da nossa fábrica, tem impacto quando a gente olha aí, como o Alessandro citou, em escopo 3, em diversos mercados. Tá?
Bom, isso aqui é uma foto aérea do site de Paulínia, né, conhecido como Complexo Industrial São Francisco. Nós temos aproximadamente 27 fábricas, das quais elas são divididas em produção de solventes, fenol e derivados e também poliamida. Não somente o site de Paulínia, não somente a ROD fica dentro desse site, mas também outros condôminos, que são outras empresas, e vocês podem notar que é um site verde, né? A gente possui uma simbiose e mostra que dá para conviver fortemente com uma área verde bem representada nesse complexo São Francisco, né? E isso deu à ROD, em 2021, uma certificação que foi recebida pela ONG Wildlife Habitat Council, foi premiado com a maior certificação possível, que é a certificação ouro. Esse prêmio veio em 2021, devido às práticas que foram realizadas em biodiversidade pelo site de Paulínia e a ROD. Tá? Bom, dentro do grupo Solvay, existem hoje metas que são alinhadas juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e esse é o programa conhecido como Solvay One Planet, né? Ele é dividido basicamente em 3 grandes blocos, e aqui para a gente que vai ser mais significativo falar sobre a questão climática. E aqui eu chamo uma atenção muito importante para um ponto, que a gente já fala em lutar contra a crise climática, né? A gente não fala mais mudança climática, nós estamos passando por essa mudança, e nós devemos encarar o fato que estamos passando por uma crise, né? E isso é importante, por mais que pareça somente uma mudança de termo, nas ações que nós vamos tomar daqui para frente, né? Como a Marina citou no começo, o relatório do PCC já mostra algumas ações dessas mudanças climáticas que já são irreversíveis, né? Então é importante aqui citar o termo que a gente utiliza, que é justamente lutar contra a crise climática. O objetivo, talvez o mais importante para essa apresentação, nesse caso, seria aquilo que está alinhado com o Acordo de Paris, que são as metas para 2030, em reduzir em 30% as emissões de escopo 1 e 2. Então, quando a gente fala de escopo 1 e 2, são emissões diretas da fábrica e indiretas relacionadas à energia, basicamente eletricidade, né? E mais recentemente, a ROD também vem adotando, porque vai ser natural que as empresas adotem projetos de redução também para escopo 3, uma redução de 24%. Ambas as metas são relacionadas a 2018 como base, para o ano de 2030, né? E uma meta que não está explícita aqui, porque a gente está falando especificamente de 2030, mas é atingir a neutralidade de carbono em 2040 para a maior parte das suas fábricas, e se incluir as fábricas aqui de Paulínia, tá? Para a gente alinhar um pouco os termos quando a gente fala em neutralidade de carbono, como o Alessandro citou bastante sobre a divisão dos escopos e como isso se relaciona, o escopo 3, que é a parte que representa o que está no downstream e upstream da nossa fábrica. Quando a gente fala em neutralidade de carbono, é importante que seja comunicado de maneira correta, para que fique claro qual a meta que a empresa está adotando. No caso da Solvay, a gente fala em neutralidade de carbono para escopos 1 e 2, né? Então, significa o quê? Que a gente trata das emissões das próprias operações, ou seja, dentro do próprio site, aquelas emissões que são diretas e emissões relacionadas à compra de eletricidade e energia, né? Bom, para se atingir a neutralidade, né, as boas práticas hoje que existem para a questão climática seria reduzir ao máximo as emissões internas, e aquelas emissões remanescentes, isso ocorre com bastante frequência na indústria química, que possui uma categoria de emissões que são aquelas difíceis de serem abatidas. Essas emissões remanescentes, né, elas devem ser, na medida do possível, compensadas, né? Então, para a gente se atingir a neutralidade. Aqui a gente fala em escopo 1 e 2, e, claro, a gente também já tem que trabalhar no escopo 3, né? E aqui as ações a gente começa diretamente falando do escopo 1 e 2, mas a ROD também já olha para escopo 3. Aqui eu vou citar especificamente as ações que foram feitas no decorrer dos anos, dentro das nossas próprias operações, quais são os planos para o futuro da ROD, principalmente no site de Paulínia. Bom, esse gráfico chama bastante atenção, porque de todas as emissões que são geradas anualmente, né, isso inclui todas as emissões de processo, emissões relacionadas à produção de energia térmica, consumo de eletricidade, etc., para escopo 1 e 2, aproximadamente 95% dessas emissões são reduzidas já dentro do site, né? Isso ocorre graças a 3 grandes grupos de projeto. O primeiro são tecnologias de abatimento de gás de efeito estufa, que a gente está falando do gás N2O. Compra de eletricidade renovável, a gente compra 25% da nossa eletricidade comprada, ela vem de um site que gera energia elétrica a partir da biomassa, e também projetos de otimização e eficiência energética, que hoje já fazem parte do coração da indústria química.
Aqui a gente está falando em 5% de emissões efetivas, mas como eu vou demonstrar para vocês, ainda existe um desafio muito grande dentro desses 5% para que se atinja a neutralidade de carbono. Bom, esse é o grande projeto que nós temos hoje na fábrica de Paulínia, o projeto Ângela, que em inglês significa Unidade de Abatimento de Óxidos Nitrosos da América Latina, né? É a maior unidade hoje de abatimento desse gênero nas Américas e top 10 no mundo. Ela abate hoje o óxido nitroso, que é um gás poderoso, com um potencial de aquecimento global em torno de 265 vezes maior do que o CO2. Trata-se de uma redução voluntária. Hoje, a gente ainda não tem nenhuma lei ou decreto a nível federal que exija a redução desses gases, né? Algo que pode ocorrer no futuro, mas isso ainda não ocorre. E existe uma redução voluntária, um projeto que foi feito desde 2006, já está em operação e continua até hoje, né? Anualmente, são realizadas auditorias certificando os cálculos de abatimento desse projeto, né? Não somente a quantidade de CO2 que é abatida, mas também verificando seus medidores, ou seja, comprovando que, de fato, o projeto ele é efetivo, né? Hoje é um dos grandes projetos que a gente tem para abater esses gases, ou seja, gases de efeito estufa, contribuindo, sem dúvida, para as metas do grupo. Bom, em números, a gente está falando em mais de 4 milhões de toneladas de CO2 equivalentes são abatidas anualmente graças a esse projeto. Para se ter uma ideia da ordem de grandeza, nós estamos falando de retirar de circulação aproximadamente 1 milhão de veículos em termos de emissões de gases de efeito estufa, né? Aproximadamente 67 auditorias já foram realizadas nesse projeto, demonstrando auditorias das mais restritas realizadas pela ONU, juntamente com os protocolos da ONU para um auditor certificado. E, sem dúvida, como eu citei, esse projeto contribui para que a gente atinja aquelas metas do programa Solve One Planet. Esse projeto está em vigor desde 2006, mas ainda continua sendo feito projetos de melhoria. Em 2019, a disponibilidade da planta foi aumentada, o que significa que, na prática, o tempo de operação dela aumentou em mais de 1%. Então, imaginem, se a gente tem um abatimento que em torno de 4 milhões, 1% tem um ganho significativo. Quanto mais tempo você mantém uma planta de abatimento operando, mais ganhos você traz para as questões ambientais, reduzindo gases de efeito estufa que sejam lançados para a atmosfera. Esse projeto foi conhecido como projeto de confiabilidade e, desde 2019, atingiu a maior disponibilidade da planta, que a gente vem mantendo no decorrer dos anos. Não somente para abatimento de gases de efeito estufa, mas a gente também possui projetos, que são projetos de melhoria que são realizados ano a ano. E aqui, só para ter uma ideia da ordem de grandeza, de 2010 a 2020 foram realizados aproximadamente projetos que contribuíram com aproximadamente, fossem evitados que sejam lançados para a atmosfera, aproximadamente 110 mil toneladas de CO2 por ano, né? Então, são projetos pequenos, alguns projetos são maiores, que são realizados no dia a dia pelas equipes de processo, equipes de produção, que contribuem também para essa redução das emissões de gás de efeito estufa. Bom, a gente viu o que foi feito no histórico, né? Mas, como eu mostrei para vocês, existem metas hoje, principalmente usando 2018 como baseline, ou seja, é preciso pegar aqueles 5% e trazer para uma base de 100% para demonstrar o que a gente tem hoje, voltar a analisar quais são as principais emissões e como atuar em cima delas. Esse gráfico é apenas para mostrar que, dentro desses 5%, a gente ainda tem um desafio muito grande a ser feito. E eu queria destacar aqui, né, aqui tem um histórico de 2017 a 2021, e que as principais emissões atualmente, elas são provenientes de combustível, ou seja, para geração de energia térmica, e aqui a gente está falando especificamente do gás natural, né, que quando a gente fala numa indústria química, essas emissões provenientes de processo e também de energia térmica são as mais significativas, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem uma matriz elétrica altamente renovável. A gente também teve um projeto que foi realizado em 2019, e eu trago destaque para mais um ponto. Essa redução que foi realizada de 2018 para 2019 tem 2 projetos. O primeiro é o projeto de confiabilidade da unidade Ângela, que mostra que essa barra amarela teve uma redução significativa e continua reduzida com aquele aumento da disponibilidade do projeto. E também, de 2018 para 2019, a gente teve a compra de 25% de eletricidade proveniente de uma unidade de biomassa, né, que também traz ganhos. Mas, como a gente tem uma matriz energética já muito verde, esse ganho é menos significativo se comparado com outros países, como, por exemplo, a China ou mesmo os Estados Unidos, né. Então, isso demonstra que não somente
foi um fruto de variação de produção, mas a gente também tem uma redução das emissões específicas, que é esse gráfico que a gente está observando aqui, e teve uma redução de aproximadamente 24% de 2018 a 2019. Bom, o nosso grupo, como eu havia citado, ele tem como meta chegar em 2040 com a neutralidade de carbono. É lógico que quando a gente fala em neutralidade, esse conceito é muito amplo, né? A gente fala em ser neutro e existe as boas práticas que citam em reduzir o máximo possível e compensar somente os remanescentes. O Grupo Solve adota como prática, e também é a meta da ROD aqui no Brasil, seria, a partir de 2018 até 2030, reduzir em 30% essas emissões. E aqui, só para demonstrar a contribuição do site de Paulínia, comparado com o site de Santo André, de fato, são as maiores emissões que a gente tem hoje no Brasil para essa unidade de negócios, que é a unidade Coates. E a partir de 2030, reduzir mais 60%, também com base em 2018, e chegar em 2040 somente com 10%. Hoje o grupo permite somente a compensação de 10% das emissões com base em 2018, ou seja, são basicamente as emissões que são difíceis de serem abatidas, que trazem projetos que são economicamente inviáveis. Quando a gente olha para uma indústria química e todos os projetos possíveis para trazer essas reduções, né, dentro do nosso Comitê de Sustentabilidade, basicamente dá para categorizar em 3 grandes grupos, mas não fica só limitado a isso, né? São projetos de otimização e eficiência energética, como os projetos que eu demonstrei, que trouxeram uma redução de aproximadamente, evitou que fosse lançado para a atmosfera 110 mil toneladas por ano. Tecnologias inovadoras, aqui a gente está falando de tecnologia tal como o Ângela, e também utilização de energia renovável. Aqui pode ser eletricidade renovável, ou também o conceito de transição energética dentro da utilização de combustível renovável, né? Com isso, o nosso grupo e Comitê de Sustentabilidade vem trabalhando fortemente em um pipe de projetos, né? E aqui, somente para mostrar, eu não vou entrar no detalhe de todos os projetos, mas para trazer que existem projetos de diferentes categorias, ou seja, de combustível renovável, eletricidade renovável, otimização, projetos em estágio bem inicial, projetos já efetuados, como, por exemplo, a disponibilidade de Ângela e a compra de eletricidade renovável, né? Isso e alguns projetos que a gente está buscando avançar o mais rápido possível, dada essa urgência climática e as metas a serem cumpridas dentro do nosso grupo. Aqui eu trago um destaque importante para 2 projetos que possuem uma contribuição, e aqui a área do círculo representa, de fato, o potencial que tem de abatimento dentro das nossas emissões. Seria um projeto de substituição, ou seja, transição energética dessa energia térmica, utilizando uma fonte verde em detrimento do gás natural. Com isso, a gente tem a possibilidade de utilizar biometano ou mesmo a utilização de biomassa para que a gente consiga substituir essa fonte fóssil e fazer com que essas emissões reduzam drasticamente, né? Um outro projeto seria também a compra de energia elétrica a partir de fontes renováveis, ou seja, aumentar essa gama dessa compra ao ponto de chegar a 100% da nossa eletricidade comprada de fontes renováveis. Esses projetos são trabalhados fortemente dentro do nosso grupo, e a gente está montando atualmente um pipe ano a ano, né? Ou seja, de todos os anos sejamos capazes de verificar, revisar e ver os avanços desses projetos. Bom, aqui, para finalizar, eu vou trazer um pouquinho do que são os obstáculos para se chegar a essa neutralidade de carbono, né? De fato, a gente sabe da urgência e a gente sabe que para uma indústria química que está na base da cadeia, as dificuldades são maiores. A gente está falando em grandes emissões, tem potencial, mas também possuem obstáculos, né? Aqui eu trago alguns que foram, bem no caso da ROD, foram enxergados, não são limitados somente a isso, mas que são, inclusive, obstáculos comuns a diversas empresas. O primeiro seria viabilidade financeira, né? Então, quando você faz um projeto que tem a necessidade de um investimento muito grande. Os desafios técnicos, principalmente quando a gente fala numa transição energética, você trocar sua matriz energética por uma fonte ou um combustível totalmente diferente pode trazer uma alteração muito grande no projeto, né, no processo atual, e isso traz desafios técnicos. O terceiro é alguns casos de dificuldades logísticas, né? Hoje você trocar, por exemplo, gás natural por biomassa pode trazer uma logística totalmente diferente daquela qual a empresa está habituada. E o tempo de execução dos projetos. Isso pesa nas escolhas, principalmente quando a gente fala na urgência climática que a gente tem hoje. Bom, como superar esses obstáculos? Não existe bala de prata. Para que a gente consiga, de fato, superar os obstáculos que existem hoje. Cada empresa, cada indústria tem as suas características, mas aqui a gente pode citar, e não fica limitado só a isso, né? Mas uma são as inovações tecnológicas que podem surgir, mas a gente não pode ficar dependente só delas. Elas são
essenciais. Eu acho que a pesquisa traz essas inovações, né? Mas é preciso continuar trabalhando em todos esses projetos. E aqui um outro ponto importante é a precificação do carbono, né? A precificação do carbono, ela pode ser, de fato, dá para a gente gastar aqui mais 20 minutos somente falando disso, mas a precificação de carbono ela pode ser dividida em taxação do carbono ou mesmo no mercado, né? Tem estudos que mostram que o mercado pode trazer resultados melhores e, como a Marina citou no começo, existem decretos e projetos de lei para trazer o mercado regulado no Brasil hoje para o carbono, então isso pode trazer, de fato, fazer alavancar esses projetos de uma maneira muito mais rápida, não somente na indústria química, mas também em outros setores industriais, tá? Bom, e aqui eu deixo uma reflexão, né? Como eu disse, a gente está numa crise climática, a COP está acontecendo hoje no Egito. Qualquer tipo de projeto, ele faz a diferença, né? A gente tem que decidir que tipo de diferença que a gente quer fazer, né? Eu agradeço, muito obrigado. Se tiver qualquer questão, fica à disposição para esclarecer. Daniel, eu que agradeço, foi super esclarecedor aí todo o avanço da Rodia Solvay na mitigação do seu escopo 1 e 2. De fato, eu também tenho esse mesmo entendimento, né, das prioridades aí. Eu acho que a indústria química é difícil a gente fugir desses 3 pilares que você comentou, né, ou seja, eficiência energética, otimização dos processos, avanço na tecnologia e energia renovável, com mitigação das emissões diretas, né, e escopo 2 também. Então, muito obrigada. Também tenho essa mesma opinião, que não tem uma bala de prata, né? De verdade, a gente precisa atuar em várias frentes para conseguir resolver esse desafio que é tão grande. E agora eu passo a palavra aqui para a Marina, para seguir na agenda aqui de financiamento climático. Prazer, Marina. Obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada a Bequim pelo convite. Vou compartilhar minha tela aqui e espero que... Deixa eu ver. Vocês possam ver. Agora deixa eu colocar em modo apresentação. Conseguem ver? Sim. Obrigada, gente. Então, novamente agradeço o convite. Estou aqui pela Climate Bonds Initiative, sou gerente de relações com stakeholders ou relações institucionais para a América Latina. E já faço o disclaimer de que eu não sou especialista em químicos ou químicos básicos, mas eu estou aqui justamente para fazer essa ponte, apresentar o trabalho da Climate Bonds Initiative e falar um pouquinho sobre financiamento né, via mercado de capitais, títulos verdes, títulos sustentáveis e agora os títulos de transição, que são justamente para esses que a gente está elaborando alguns critérios. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, a Climate Bonds Initiative é uma organização internacional sem fins lucrativos, se mobiliza, ela tem como objetivo principal assim, mobilizar o mercado de capitais para soluções climáticas. Então, para isso, a gente atua aí principalmente em 3 frentes. Inteligência de mercado, standards e certificação, e recomendações, guias e educação de mercado também. Então, foi muito interessante, tanto o Alessandro quanto o Daniel falando aí sobre padrões, né, standards para a indústria, e esse aí é um dos primeiros princípios da Climate Bonds, do surgimento da Climate Bonds, porque lá em 2019, quando o mercado de capitais lançou seus primeiros títulos verdes, que eles chamavam, não existiam critérios, né, de como esses títulos verdes deveriam ser para serem, de fato, considerados verdes e evitarem greenwashing. Então, a Climate Bonds foi a primeira a estabelecer esses padrões. Então, nós temos aí o Climate Bond Standard, temos a versão atualmente a 3.0, mas está até em consulta pública a nossa versão 4.0, que está justamente incluindo novos instrumentos financeiros como os títulos vinculados à sustentabilidade, que são Sustainability Linked Bonds, que a gente também vai passar a certificar. Nosso esquema de certificação, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, tá? É o único do mundo para títulos verdes. E agora a gente está criando justamente esses aí para os SLBs. Inteligência de mercado, nós temos diversos especialistas que ajudam a elaborar todos esses relatórios diversos sobre, às vezes, sobre o mercado local. Então, nós temos esse aí da América Latina e do Caribe,
que é uma visão geral de quantas emissões, qual o volume de emissões de instrumentos financeiros rotulados foi feita. A gente também faz isso por contrato, então, né, a gente às vezes é chamado para elaborar um estudo sobre uma taxonomia, nós estamos bastante envolvidos aí no desenvolvimento das taxonomias ao redor do mundo, e educação de mercado, que é a nossa missão, eu sempre digo, então a gente está aqui sempre para desmistificar, né, essas linhas de financiamento que a Marina mencionou. Então, quem tem investido muito em títulos climáticos, títulos verdes, são os grandes asset owners, são grandes fundos de pensão. Então, existe um interesse e uma mudança do mundo, né, e do mundo corporativo, principalmente, para uma economia de baixo carbono. Então, vou passar rapidamente aqui pelos diferentes rótulos no mercado de capitais, só para esmiuçar um pouco, porque é um assunto bastante complexo. Então, esses instrumentos financeiros, atualmente, né, os primeiros foram o verde, o social e o de sustentabilidade. Então, o verde são aqueles instrumentos cujos projetos e ativos são vinculados, necessariamente, eles têm benefícios ambientais. O social, são projetos e ativos com benefícios sociais, então, por exemplo, infraestrutura básica, e o de sustentabilidade é um título que vai trazer ambos esses elementos, o verde e o social. Atualmente, então, a Climate Bonds, ela só certifica títulos verdes, e a gente está aí desenvolvendo justamente esses critérios para títulos de transição e vinculados à sustentabilidade, sobre os quais eu vou falar justamente o de químicos básicos, que foi recém-lançado por nós. Então, esses títulos financeiros, eles têm seus recursos carimbados 100% para projetos e ativos que estejam alinhados à nossa taxonomia. Então, a taxonomia é uma classificação, a gente pegou esse termo mesmo da biologia, então é uma classificação de projetos e ativos que a gente faz para mostrar o que de fato é verde. Também vou falar um pouquinho mais da taxonomia mais adiante. Então, é importante isso aqui, a rotulagem, então, ela é feita na operação financeira e não no emissor. Então, para títulos verdes, a Climate Bonds, por exemplo, ela não dá uma certificação para uma empresa. Isso agora vai começar a mudar com os títulos de transição, justamente, que a gente vai poder olhar para algumas empresas e poder dar uma certificação de que aquela empresa está numa trajetória para a descarbonização até 2050, né? A trajetória alinhada aí ao Acordo de Paris. Então, esse aqui também é só um panorama geral do mercado de títulos verdes. Então, esse aqui esse universo, desde o primeiro título, já tem um volume aí de 2 trilhões de dólares em emissões de títulos verdes. Vocês podem ver aí que, né, Estados Unidos, França, Alemanha são grandes emissores, os maiores, a China também. Aqui no Brasil, nós estamos sempre empatados com o Chile em termos de emissão, porque o Chile ele tem emissões soberanas de títulos verdes. Então, eles fazem por meio do governo, que é algo que o Brasil não pode fazer, mas nós temos aí muitas emissões corporativas, justamente. Então, empresas que financiam ou refinanciam projetos e ativos verdes. Então, a gente tem bastante emissão por corporativos, tanto financeiros como não financeiros aqui no Brasil. E aí, alguns emissores de títulos soberanos, né? Chile, Itália, Espanha, Reino Unido, a França também tem muitas emissões soberanas. E são mais de 1.550 emissores cumulativos em 78 países. Então, é um instrumento que tem sido mais e mais utilizado, e a nossa missão é justamente tentar fazer com que o mercado de capitais saia daqueles títulos tradicionais de dívida e venham para um mundo, né, mais sustentável, para que cada um desses títulos tenha um benefício mais claro, climático ou social, que seja, ou sustentável. Aqui é o mercado brasileiro de títulos, só para entrar um pouquinho mais. Então, acumulados desde o primeiro título no país, que foi em 2015, se eu não me engano, nós temos aí 26,6 bilhões de dólares, mas um potencial
enorme. Então, a Climate Bonds mapeou, por exemplo, em 2020, um potencial aí de 700 bilhões de dólares só no setor de agricultura. Então, existe, assim, um potencial enorme para financiar e refinanciar projetos usando títulos verdes, então também trazendo esse benefício para o meio ambiente. Então, os títulos verdes, né, nós somos o segundo da América Latina em termos de volume, atrás do Chile, como eu falei. Os títulos sociais são um pouco menos comuns aqui no Brasil, são poucas emissões, e os sustentáveis têm crescido, assim como os vinculados à sustentabilidade. E, ao contrário desses três, eles têm KPIs e não necessariamente são atrelados ao uso de recursos puro. Então, eles podem ter seus KPIs próprios, e até por isso que a Climate Bonds está estabelecendo também alguns padrões para os SLBs, para que não fique uma coisa muito solta e justamente para evitar um greenwashing ou social washing, e por aí vai. Então, aqui, só para falar, como eu mencionei, a nossa taxonomia, ela abrange diversos setores da economia. Então, nós começamos desenvolvendo a taxonomia e os critérios setoriais para os setores pure play, né, que são energia limpa, então solar, eólica, bioenergia, hidrelétrica. E para o desenvolvimento de cada um desses critérios setoriais, a Climate Bonds não faz isso sozinha. Nós convidamos e criamos grupos de trabalho. Então, normalmente, para cada um desses critérios, existe um grupo de trabalho técnico e um grupo de trabalho da indústria que se unem para fazer justamente essas discussões do que pode ser considerado verde para cada um desses critérios. Então, essa taxonomia ela é usada atualmente, inclusive para o desenvolvimento de diversas outras taxonomias ao redor do mundo. Então, a taxonomia da União Europeia, não sei se vocês já ouviram falar, ela foi desenvolvida com base na da Climate Bonds, e nós participamos do comitê consultivo. Então, a gente também, um dos nossos objetivos é fazer com que todas as taxonomias verdes do mundo, elas conversem entre si. Então, que haja uma interoperabilidade dessas taxonomias, para que o investidor não fique perdido na hora de saber o que é verde e o que não é. E aí, o que a Climate Bonds percebeu? Que não dava para ficar olhando só para o verde, estritamente falando. Então, e o próprio mercado financeiro foi se desenvolvendo para criar novos instrumentos, e que era necessário olhar para as indústrias que são que têm mais alto volume de emissões de CO2. Então, para fazer com que essas também estivessem alinhadas à trajetória, né, de 1,5 grau aí de aumento da temperatura global. Então, o nosso programa de transição, eu vou falar aqui dos pilares dele, de quando ele foi estabelecido em 2020, e como ele tem evoluído. E isso aqui é só um panorama do total de emissões, está até defasado aqui um pouquinho, mas só de SLBs, ou seja, títulos vinculados à sustentabilidade, em 2022, no primeiro semestre, foram 418 bilhões de dólares ao redor do mundo, que foram rotuladas como títulos de transição ou SLB. Tá? Então, são aqueles emitidos por exemplo, indústrias, né, que são um pouco mais poluentes, mas que também precisam fazer essa descarbonização. E o que a Climate Bonds considera aí como uma transição, né, olhando aí ainda para transições críveis dos setores da indústria? Então, tem que estar alinhado à trajetória de 1,5 grau, tem que ter base científica. A Climate Bonds não considera offsets, então não considera compensação nessa transição, mas a gente também entende que isso é porque a gente... ao estabelecer os padrões, se a gente já estabelece os offsets como contando, todo mundo vai querer usar as compensações. Então, a gente faz em conta com que a gente tenta colocar, né, como se offsets não contassem, para que os objetivos e a estratégia da empresa sejam bem
ambiciosos, né, suficientemente ambiciosos para, de fato, ter um impacto, né, que a gente está esperando. O Daniel mencionou viabilidade tecnológica, está super alinhado aqui com os nossos princípios, então, viabilidade tecnológica superando aí uma competitividade econômica, então a gente quer que a inovação tecnológica faça parte dessa transição ambiciosa, e ações não promessas, então, a gente fala, né, not pledges, a gente quer ver, de fato, a transição acontecendo aí nessas empresas e nesses setores. Em 2021, nós lançamos esse paper aí das transições para empresas, aí finalmente, então, a gente saindo do universo só das operações financeiras e começando a olhar para entidades, né, como que essas entidades podem fazer essa transição crível. Então, a gente agora está lançando, e o de químicos básicos é justamente um deles, eu vou entrar nele a partir do próximo slide, como que empresas podem também aderir a esse processo de transição para uma descarbonização da economia. E podem se certificar junto a Climate Bonds. Então, elas têm que ter 5 atributos. Primeiro, metas alinhadas ao Acordo de Paris, planos robustos, como eu mencionei, né, uma ambição e uma estratégia bem alinhada com realidade também, ação para implementação, monitoramento interno e uma auditoria externa. Então, o nosso programa de certificação ele é muito bem reputado, justamente porque ele inclui, né, essas verificações independentes, tanto da operação financeira como de uma empresa aqui, né, que a gente diz que para poder verificar que, de fato, esse caminho está sendo seguido. E aí, os critérios de transição para químicos básicos, a gente escolheu alguns setores da economia para começar a olhar para a transição, foram eles cimento, químicos básicos e aço, inicialmente. Agora a gente está desenvolvendo de hidrogênio. Em algum momento no futuro, a gente também vai olhar para óleo e gás, porque a gente também, novamente, entende que justamente por ser um setor altamente poluente, ele precisa ser endereçado, ele precisa ser visto como fazendo essa transição. Então, esses critérios, eles vão estabelecer os requisitos que ativos e projetos de produção de químicos básicos devem atender para serem elegíveis, por exemplo, para uma certificação sob o critério da Climate Bonds Initiative. E, em seguida, né, caso uma empresa, uma entidade queira fazer aí uma certificação também para a empresa, né, receber o selo da Climate Bonds, isso também vai ser possível, inclusive já é possível, foi lançado aí em outubro esse critério. Então, por que a gente olhou para químicos básicos, né, um manual como esse tem o objetivo também de orientar os investidores. Então, tudo isso que eu estou mencionando é voluntário, né? São princípios voluntários, são guidelines, como o Alessandro mencionou, para orientar os investidores e orientar as empresas também para usar políticas de incentivo à transição. Então, a gente olhou para a indústria de químicos básicos. Eu não vou nem passar por isso aqui, porque eu não sou especialista em químicos básicos, mas justamente eu vejo assim, principalmente aqui no Brasil, né, como nós já estamos bem alinhados, como nós já somos exemplo de sustentabilidade em várias indústrias, e como isso tem que ser aplicado lá fora. E esses critérios, também é importante mencionar, eu acho que o Alessandro mencionou também sobre o PCF, que eles estão em constante evolução. Então, a gente sempre muito bem-vinda a contribuição de empresas locais, eu sempre falo, né, qualquer empresa aqui do Brasil trazer uma contribuição sobre esses critérios, justamente para a gente saber se tudo isso é possível, se é factível. Então, a gente gostaria muito de ouvir de vocês. Vou deixar aqui, né, meus contatos, essa apresentação, para que a gente possa... Eu estou estabelecendo uma ponte aí. E, então, assim, o que está incluído nesses critérios que a gente elaborou? Então, investimento de capital em instalações que produzem químicos básicos, instalações de produção
e empresas. Então, são 3 níveis aí que a gente vai considerar o critério de transição. Para cada um deles, existem alguns critérios de mitigação e outros de adaptação e resiliência. Então, quando eu falo de adaptação e resiliência, por exemplo, ter certeza que uma instalação que produz químicos básicos, ela tem um plano de riscos climáticos. Então, a gente sabe que muitas dessas indústrias estão justamente instaladas em áreas de alto risco, né, de furacões, muito vulneráveis, passíveis de serem atingidas por fenômenos climáticos. Então, a gente também tem que considerar, a gente precisa considerar aí os critérios de adaptação e resiliência. E os investimentos, então, em instalações que produzem químicos básicos, eles foram desenvolvidos para investimentos com base em medidas de descarbonização. Acho que o Alessandro e o Daniel mencionaram, né, CCU, eletrificação também, substituição de matéria-prima e substituição de combustível. Então, a gente também tenta olhar não somente para a entidade, mas também como para a linha de produção como um todo. E aí, além desses critérios específicos, os investimentos de capital devem se referir a uma instalação de produção onde pelo menos 50% da produção anual está na lista de produtos no escopo. Eu vou deixar aqui também o link eu não quero entrar no detalhe de todo o critério, mas vou deixar o link aqui para vocês explorarem. A matéria-prima não pode ser carvão ou derivados do carvão. A fonte de energia não pode ser também carvão, derivados do carvão, e a gente considera biomassa de fontes primárias. E os critérios de adaptação e resiliência, então, como eu mencionei, que tem que se aplicar a todas as instalações. Então, para atender aos nossos critérios, a instalação tem que atender a essas metas estabelecidas aí no nosso critério. Então, 50% da produção anual deve estar na lista de produtos químicos básicos dentro do escopo. A matéria-prima, que eu já mencionei, não é carvão, nem derivados de carvão, e a fonte de energia também, eu acho que esse slide está meio repetido, não é biomassa ou fontes primárias. E aqui, os critérios de mitigação para instalações de produção de químicos básicos. Então, aqui eu também não vou entrar muito no detalhe, mas vocês podem ver que a gente tenta seguir tanto a taxonomia da União Europeia, a nossa taxonomia recém-estabelecida, o caminho, o Pathway to Decarbonization da Universidade Tecnológica de Sydney, eu estou deixando aqui o link também. Então, a gente quer ver uma redução gradual, né, das emissões de CO2, basicamente. E aí a gente coloca esses critérios aqui, né? Por exemplo, para a produção de amônia, o hidrogênio utilizado vai precisar atender aos critérios de hidrogênio da Climate Bonds Initiative. E os critérios de adaptação e resiliência, como eu mencionei, só para passar mais uma vez rapidamente, seguir a estrutura dos nossos princípios de resiliência climática, que também foi estabelecida por grupos de trabalho especializados, e ter um plano de risco, de gerenciamento de risco para evitar né, que produtos químicos, caso aconteça um desastre, né, eles sejam... como é que fala? Eu estou vendo em inglês, spilled, né, que eles fiquem na natureza, e evitar outros impactos ambientais. Então, agora a gente também está começando a olhar, né, em como... Porque agora que a gente começou a olhar para empresas, né, certificar empresas, então a gente também tem que considerar outros impactos ambientais. Então, uma avaliação de impacto ambiental e riscos potenciais a nascentes, o risco de poluição e a biodiversidade local. Então, era essa a minha apresentação. Eu acho que eu fiquei certinho dentro do tempo. Fico aqui à disposição para perguntas. É um assunto denso, mas a gente fica totalmente à disposição, todos os membros aqui da ABQIM. Quem quiser conversar com o nosso corpo técnico, deixo aqui o convite. Muito obrigada. Marina, eu que agradeço.
E aí agora a gente vai começar a rodada de perguntas. Eu acho que eu já até encaminho uma aqui para você, né? Porque esse é um instrumento financeiro super importante aí para a indústria, e aí é muito bom conhecer que agora tem um guia específico para a indústria química, né? Se você puder falar um pouco aqui para a gente, quando a gente compara essas taxas de financiamento, né, com taxas normais do mercado, seguem atrativos, né? A gente aqui na Braskem, por exemplo, conseguiu um linked bond na unidade do México com a Braskem inglesa, e eu, por vezes, participo um pouco à distância de processos para obtenção ou avaliação, seja através de KPI ou linked bond, e confesso que talvez aqui para a turma de sustentabilidade esse assunto ainda precisa convergir com a turma de finanças, né? Então, acho que também parte do que você comentou de ser denso, né, é que são temas que são super densos separadamente, e quando a gente junta, né, então tem uma expertise associada aí que não é trivial. Então, se você puder falar um pouco para a gente dessa questão de comparabilidade com o mercado, acho que seria interessante. Com certeza, Marina. E é uma pergunta, eu acho que é das mais comuns, e a gente é bem conservador quando a gente vai responder essa pergunta, porque justamente por ser um mercado recente, né, a gente tem estudos, eu vou deixar aqui depois no chat, se alguém quiser, ou eu mando depois. A gente tem relatórios de precificação de títulos. Então, a gente compara títulos baunilha, né, que são aqueles tradicionais, com os títulos verdes, e a gente vê em mais de 60% das operações, a gente vê o que a gente chama de greenium, que é, né, tipo um prêmio sobre ou uma redução de taxa de juros para esses títulos vinculados a algum elemento de sustentabilidade. Então, a gente vê sim, mas a gente é bem conservador nessa análise. O mais importante, o ponto que a gente sempre menciona é que a gente tem que tentar olhar para além do lucro. Eu acho que foi o Alessandro que colocou, a própria Camila, ou você, e tentar mobilizar mesmo a mentalidade de todo mundo para tornar essas empresas, esses setores mais sustentáveis sempre. Então, existe a questão da reputação, os investidores têm exigido cada vez mais, os consumidores têm exigido. Então, é um movimento que a gente não vê volta. Né? O que a gente espera, obviamente, é que todos os investimentos sejam verdes em algum momento, né? E que a gente consiga fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Ótimo, super obrigada. Eu vou dar sequência aqui nas perguntas. Eu acho que tem uma aqui mais para o Daniel, que é a questão do RenovaBio. Você deve conhecer, né, Daniel? Aqui fala um preâmbulo aqui sobre a lei que estabelece o RenovaBio e que ele, na verdade, estabelece aí, na verdade, essa lei possibilita que as distribuidoras e importadores de combustíveis possam compensar suas emissões através da compra dos créditos, né, do RenovaBio. Ou seja, quando a gente compra o óleo diesel, esse consumo já está compensado na origem pela necessidade da distribuidora precisar compensar. E a pergunta é se a indústria tem conhecimento dessa legislação. Já adianto que sim, temos, né? Mas e eu acho que é um caso de sucesso aqui no Brasil, e se consideram compensadas as emissões geradas nos transportes dos seus produtos, em função dessa compensação do consumo do combustível utilizado, né, no transporte dos seus produtos, seja na compra das matérias-primas, né, como também no envio para vendas, né? Como é que é feita essa avaliação, ou como que reflete, talvez, no inventário corporativo das empresas? Legal, obrigado, Marina. Não, realmente a gente conhece que o RenovaBio não é algo que a gente utiliza aqui dentro da indústria química, né? A gente, de fato, como a pessoa bem citou, essa aplica muitas distribuidoras, né? Hoje, o contato mais próximo que nós temos com o crédito de carbono não está no mercado do RenovaBio aqui no Brasil. Essas unidades, principalmente o Ângela, gerou crédito de carbono durante muito tempo, né? Hoje não faz mais essa venda, né? Até pela queda do mercado de carbono regulado que tem no mundo, né?
Hoje no RenovaBio a gente não usufrui nenhum tipo de crédito relacionado a esse programa, né? Porque a gente sabe que hoje é muito aplicado às distribuidoras, né, de combustível. E aqui a ROD, por ser uma indústria química, a gente não utiliza isso no nosso balanço, né? Hoje, como eu falei, todas essas ações estão muito relacionadas ao escopo 1 e 2, né? E nesse caso, o escopo 1 e 2, ele não entra as emissões de transporte, né? A não ser que você tivesse uma frota própria sua, né? Não é o nosso caso, né? Quando você terceiriza, então o transporte dos seus produtos, ele já passa do portão até do que é o gate to grave, né? Ele já pega o downstream ali da sua unidade. A gente contabiliza isso dentro das emissões de escopo 3 hoje, né? Quando a gente faz esse cálculo. Mas mesmo contabilizando, a gente não faria compensação. Lógico, se tivesse a compra e utilização desses créditos, o que não é o nosso caso, teria que ser reportado à parte, né? Então, assim, a gente colocaria isso à parte. Então, aqui na ROD, a gente não usufrui desses créditos do RenovaBio. E o mais próximo que a gente tem de contato são créditos aí do mercado regulado do CDM, no qual essa unidade Ângela gerou durante um bom tempo, né? IDL, né? Posso dar aqui também, falar sobre o caso da Braskem, a gente também conhece o RenovaBio, né? E quando a gente olha, o Alessandro falou bem, né? Quando a gente olha para o escopo 3 da indústria química, apesar de talvez para algumas indústrias essa categoria, se não me engano, 9, tem mais, pode ser mais relevante, né? Talvez tem que ter um entendimento de que forma isso possa ser contabilizado, né? Por hora, a gente também não leva em consideração isso. E aí, aproveitando que a gente falou de escopo 3, Alessandro, uma dúvida, quando comentado aí sobre o novo guideline do PCF, e eu vi que tem uma parceria com o GHG Protocol, né, na elaboração desse guia, talvez de que forma que vai se dar essa harmonização para os inventários corporativos, né? Então, atualmente a gente tem normas ISO para o desenvolvimento do inventário corporativo, né? Que eu costumo falar que é a fotografia do ano anterior, né? E para a PCF a gente vem sendo requerido, aqui talvez toda a indústria, né, vem sendo cada vez mais requerido sobre o reporte da sua pegada de carbono, né? E que eu entendo que o que a Atividade a gente está trazendo justamente essa resposta, né, para a gente poder prover essas informações de maneira padronizada para os nossos clientes, mas de que forma, talvez a minha dúvida aqui, a Braskem que trabalha bastante com LCA, com análise de vida, de que forma que essa harmonização dos dados vai se dar frente a outros frameworks que existem aí quando a gente fala em pegada de carbono. Se você puder comentar um pouco. Yes, claro que sim. A sua pergunta, na verdade, se eu entendi bem, o que você quis dizer, de um lado, está relacionado o vínculo que existe entre as pegadas de carbono, não é verdade? E, neste momento, obviamente, você pode alinhar totalmente ambas partes. Isso é absolutamente possível, mas neste momento, agora, muito poucas pessoas estão justamente conseguindo proporcionar dados relacionados à sua pegada de carbono. Na verdade, o enfoque utilizado hoje pode ser um escopo híbrido para que as pessoas, ou para que as empresas possam relatar e o que existe para que se possa encontrar um ponto estandarizado ou padronizado com relação à média da pegada de carbono na indústria. Mas, num futuro muito próximo, cada vez mais, nós vamos ter dados de forma mais consistente para que nós possamos encontrar um padrão e um standard comum. Obviamente, teríamos a possibilidade de proporcionar uma melhoria de qualidade da avaliação da sua pegada de carbono, não vinculada somente às médias da indústria, e, obviamente, ter a possibilidade de encontrar um tipo de premiação, como a Marina e Daniel já mencionaram isso. Obviamente, essa seria uma forma de diminuir
essas emissões, pensar em 60% ou 70% na verdade, do escopo 3, a maior parte da pegada é de escopo 3. Então, obviamente, ter uma maior fonte de informações é muito importante. Essa seria somente possível se nós pudéssemos reduzir a pegada de carbono no escopo 3, tendo acesso justamente a dados primários de melhor qualidade, na verdade, com relação à pegada de carbono. Então, essa seria uma das formas de responder a sua pergunta. E a outra é justamente, como você falou, sim, existem outras estruturas estabelecidas, mas justamente por esse fato de que essas estruturas já existem, e eu me refiro basicamente às ferramentas como os protocolos, ISO, o ISO, e esse tipo de estrutura, em muitos casos, elas são muito genéricas, principalmente no caso da indústria química. Então, pense, obviamente, nesses sistemas que são estabelecidos, e se nós aplicássemos isso, uma empresa pode falar, eu estou aplicando a ISO tal, 40067. Aí outra empresa também pode dizer, eu também estou aplicando a ISO tal e qual. Mas você pode ter até dados totalmente diferentes de pegada de carbono por causa da interpretação do padrão, do standard. Então, para que nós passemos a um nível mais profundo dentro dessa especificidade das diretrizes, para que nós pudéssemos, então, permitir essa comparabilidade mais em termos de igualdade, com uma diretriz mais precisa, que é muito necessária, se nós realmente quiséssemos automatizar esses aspectos, obviamente, o cálculo da pegada de carbono de cada uma das empresas. Porque, sejamos honestos, nós temos centenas ou milhares de produtos que são de difícil cálculo no caso da pegada de carbono, obviamente utilizando somente uma coisa muito convencional e genérica, e um enfoque bem de avaliação muito genérico. E, obviamente, que nós temos que contar com um sistema automatizado. Se você quiser atingir essa situação, você tem que ter uma metodologia mais de prescrição, para que nós possamos, obviamente, criar ferramentas digitais que funcionem de forma mais eficiente. Espero que eu tenha elaborado de forma correta e clara de se entender. Exato, enfim, a gente vem estudando bastante sobre isso, super interessante. Eu acho que o sonho aí da turma de desenvolvimento sustentável, a palavra-chave é melhor comparabilidade, né? É exatamente isso, a gente conseguir falar laranja com laranja, né? Não tô comparando aqui laranja com banana, porque senão a conversa não avança, né? Achei ótimo. Exatamente isso. A gente tem uma outra pergunta aqui, que abordou a questão também do RenovaBio, acho que para a Marina. O Climate Bond já certificou o CBio, né, que são negociados na B3, né, que é para comprar a certificação de compensação das emissões? A gente usa o CBio como um tipo de equivalência, sim, mas eu tenho que confirmar, porque nossa taxonomia, nosso standard, considera, sim, o CBio como o que a gente chama de proxy, então, né, uma equivalência mesmo, que pode ser usada para conseguir a certificação da Climate Bonds, mas ter certificado o CBio em si, eu acho que não. Mas eu vou conseguir essa resposta aqui certinha e eu passo para vocês. Ótimo, tá joia. Bom, eu acho que aqui eu vou dar a palavra para quem quiser responder, essas perguntas um pouco mais abertas, né? Considerando aqui que a indústria química, né, já provém uma série de soluções que auxiliam outros setores, tanto na adaptação como na mitigação, através não só dos seus produtos, né, mas, enfim, a tecnologia que também aporta. O Daniel comentou aqui, né, de inovações que estão sendo estudadas, BASF, Braskem, enfim, todas elas buscam aí atuar bastante em inovação. Considerando isso tudo, no médio e no longo prazo, quais seriam as contribuições potenciais que a indústria química pode prover para avançar ainda mais na mitigação
do combate às mudanças climáticas, né? E especificamente no Brasil, quais seriam esses grandes direcionadores? Aí eu acho que deixo aberto um pouco a pergunta, talvez mais para o Alessandro, Daniel, fiquem à vontade. Eu posso colocar um pouquinho, depois se a Alessandra e a Marina quiserem complementar. Bom, o Alessandro mostrou um número interessante ali sobre, eu vou falar um pouco no mundo, né? Acho que a indústria química, talvez a indústria química e petroquímica contribuem com 8% aí das emissões globais, então, em termos de impacto direto, que ela pode contribuir seriam esses 8%, né? A gente está falando aí diretamente nisso. Agora a gente tem, olhando para o Brasil, e aí mais especificamente pensando no possível mercado de carbono regulado, né? A indústria química ela tem suas emissões que são difíceis de serem abatidas, mas ao mesmo tempo existem projetos com grande potencial para redução, que aí, dependendo do sistema que foi implementado aqui no Brasil como mercado de carbono, pode ser utilizado para reduzir outros setores, né? Então a gente fala nessa negociação principalmente naquele sistema cap and trade, né? No qual existem indústrias que estão abaixo daquele business as usual, né? Então, ou seja, no negócio tal qual, e você tem a possibilidade de reduzir ainda mais essas emissões para contribuir com setores que são ainda mais difíceis de serem abatidos, né? No Brasil, essa contribuição ela pode ter um impacto, porém aqui a gente tem uma característica onde quase 70% das emissões ela vem daquilo que é conhecido como AFOLU, né? Então a gente tem a mudança de uso da terra, floresta, né, agropecuária. Então ela não teria tanto impacto quanto teria no mundo aqui no Brasil, mas sem dúvida tem um papel importantíssimo, principalmente quando a gente volta mais para a base da cadeia, né? Então, como eu demonstrei, a gente tem as soluções, é lógico que tem os obstáculos também, mas comparado com outros setores, talvez mais a upstream, talvez tenha mais facilidade para fazer essas reduções em termos de projetos que podem ser implementados, né? Mas sempre levando em consideração esses obstáculos. Então, acho que são dois cenários diferentes, né? Um cenário global e existe o cenário aqui do Brasil, né? Obrigada, Daniel. Alessandro, se quiser, fica à vontade. Yeah, I can add. If you talk about Posso now, acrescentar. Se vermos a emissão real de uma empresa, um dos caminhos principais é ir em direção da energia cinza para verde. Esse é um passo fundamental. A emissão está ali, a quantidade suficiente de energia verde, requer investimentos substanciais também de empresas químicas na produção de energia elétrica. Não se aplica ao Brasil, mas se eu pensar no BASF, nós temos parques eólicos no Mar do Norte, que é um exemplo de como fazer esse investimento em energia verde, que são basicamente de operações químicas. Cinza para o verde é mas ao ampliar nossos ganhos de eficiência em como um dos modos de transportar energia para os processos químicos é usar o vapor. Você precisa gerar vapor. O vapor é feito pela combustão de combustível. Você pode fazer isso também através da alavancagem da energia verde. E esta é a abordagem que é tão diferenciada. Obter vapor de um modo diferenciado de como obtemos vapor hoje, é um modo de descarbonizar. E tem outros passos que são mais difíceis para a mudança de processos químicos, ter processos que são intensivos de energia e passar para o processo de operações químicas, ter um processo que não aconteceria sem combustão,
mas usando a eletricidade é um passo importante para essa descarbonização. Esses passos são muito mais complicados, porque você precisa desenvolver processos totalmente diferenciados e novos, operações técnicas, que requer tempo e investimento. E, sem dúvida alguma, não estará em escala nos próximos 5 anos. Isto é algo que ocorrerá para o final de 2020 ou o início dos 2030. São passos típicos, e outra coisa é renovável. Como incorporar o renovável na sua matéria-prima e reduzir as suas pegadas de carbono, alavancando isso. Talvez eu pudesse incluir uma última, né, quando a gente pensa em trocar o processo de pirólise, é o que fazer com os gases remanescentes, né, e aí a gente adiciona aí mais essa tecnologia que é Carbon Capture and Usage, né, como a gente transforma os gases de gás de efeito estufa em novos produtos químicos, né, então para mim isso também é uma solução aí do futuro, não é para agora, mas para logo mais aí deve ser. E aí no panorama geral aqui no Brasil a gente já tem energia renovável, né? 71% da eletricidade gerada do Brasil já é renovável, né? Então para a questão de eletricidade, eu acho que a gente tem um pipeline bem resolvido, e eu vejo investimentos acontecendo a passos largos em energia solar e energia eólica no Brasil também. Né? Aqui na Braskem também a gente já fez vários acordos que vai nos levar até 2025 a ter ganhos recorrentes de mais de 100 kT de CO2 equivalente por ano. Então isso tem acontecido e eu vejo que vai acontecer mais, e esse momentum que a gente está agora, né, e de COP, de discussão, certamente a gente vai ter mais notícias aí referente a isso. E o lado térmico também que precisa ser resolvido, e aí tanto você como o Daniel já trouxeram soluções super interessantes, que talvez a Marina consiga nos apoiar em criar mais infraestrutura para fazer essa migração do cinza para o verde, que é justamente de que maneira que a gente consegue infraestrutura para o hidrogênio verde, para o biometano, porque não basta produzir, a gente tem que fazer as coisas se conectarem, né? Que aí eu acho que a maior dificuldade de infraestrutura mesmo. Eu acho que a gente tem ainda espaço para algumas perguntas aqui. Uma sobre inovação, já que a gente está falando sobre inovação, quais seriam aí, na visão de vocês, os principais gargalos para o avanço das inovações em sustentabilidade no Brasil, né? Ou talvez exemplos aí de outros países. Há entraves financeiros, há entraves regulatórios, qual que é a opinião? Se a Marina quiser começar. Eu vou começar até para esclarecer a pergunta anterior do CBio. Então, por ser crédito de carbono, a gente não certifica. Então, só para esclarecer, a gente está começando agora a se debruçar sobre crédito de carbono. Então, também para sempre separar, porque a gente chama climate bonds, aí as pessoas já pulam para o crédito de carbono. A gente agora começou a se debruçar sobre esse assunto e estamos analisando, mas justamente o CBio, por ser offset, a gente não certifica. E sobre os gargalos, eu acho que existe sim atrair investimentos, a gente sabe, né, do Risco Brasil, da existência do Risco Brasil, mas a gente também fala muito, a Climate Bonds fala muito do potencial do Brasil, e a gente está bem envolvido aí na discussão de políticas públicas, então eu acho que entraves regulatórios existem, mas e aqui no Brasil, às vezes, né, são difíceis de contornar e, às vezes, de moldar, mas a gente está sempre envolvido aí nessas discussões. Então, por exemplo, um dos entraves regulatórios é essa questão de estados e municípios brasileiros não podem
contrair dívidas sem o aval da União. Então, eles não podem, por exemplo, emitir títulos de dívida verde para construir infraestrutura verde. Então, né, saneamento, instalações verdes, né, para qualquer que seja o setor. Então, esse, por exemplo, essa é uma questão. E óbvio que essa discussão é muito mais ampla, né? Eu não estou falando que vamos fazer, então. Mas, com certeza, entraves regulatórios é algo a se considerar nessa questão aí dos gargalos. Você está no mudo, Marina. Desculpa, obrigada. Eu encerro por aqui as perguntas. Eu acho que o painel hoje, primeiro foi um prazer estar aqui com vocês três, conhecê-los, né? Aprendi muito hoje aqui. A gente acabou percorrendo aí todo o avanço, né? Em cada um dos escopos, escopo 1, 2, 3, e as ferramentas e soluções, instrumentos para lidar com isso, e a Marina trazendo aí opções de como buscar esse tipo de financiamento para, de fato, a gente implementar projetos, né? E vários casos reais aqui do Daniel, e muitíssimo interessante essa padronização de como a gente pode, aí no futuro, aí a indústria química como um todo ter um único guideline para fazer o reporte da sua pegada de carbono dos produtos. Isso certamente vai facilitar a escolha dos consumidores, né? E ser mais uma alavanca para que as indústrias se adaptem e busquem por melhores resultados, para a gente sempre estar com a menor pegada, né? Então, muito obrigada pelo painel de hoje, foi muito bacana, e eu passo a palavra aqui para a Camila. Obrigada. Obrigada, Marina, aos nossos convidados, esse time especialíssimo pela rica discussão que tivemos aí na última parte da nossa tarde. Então, agradeço em nome da Biquim às Marinas, ao Alessandro e ao Daniel aí por compartilhar as suas experiências, né, e, enfim, perspectivas também em relação à questão das mudanças climáticas, e com esse painel a gente fecha aí toda essa parte de conteúdo rico que trouxemos aí durante o dia, e para o encerramento do Congresso de Atuação Responsável, eu convido novamente o presidente executivo da Biquim, André Passos Cordeiro. André, boa tarde. Boa tarde, Camila. Bom, pessoal, novamente eu agradeço a todos pela participação no Congresso AR, nessa comemoração dos 30 anos. Espero que a gente tenha aí vários anos mais pela frente de programa R. A Biquim, a atual gestão da Biquim, segue apostando no programa R como nosso grande instrumento para enfrentar os desafios de ter uma indústria química brasileira cada vez mais sustentável, cada vez mais em condições de aproveitar as oportunidades competitivas que o nosso país tem nessa frente, né? Somos um país rico em fontes de energia renovável, somos um país em fontes de matérias-primas renováveis, somos um país que temos todas as condições de contribuir para o mundo, especialmente a partir da nossa indústria química, para os desafios em relação à agenda climática, né, que agora vai estar a partir da próxima semana, já a partir dessa semana, em discussão lá na COP27 no Egito, né. Esperamos que tenho certeza, não só esperamos, que todas as contribuições que foram feitas ao longo desse congresso vão ajudar a aperfeiçoar o nosso programa de atuação responsável. Nós estamos, como eu disse, trabalhando aí na intensificação do programa, num projeto de melhoria do programa, num projeto de aumento do engajamento, não só das nossas associadas, mas de toda a indústria química brasileira, no programa Atuação Responsável. Então, a gente espera que, a partir que esse congresso seja um marco de intensificação da atratividade desse programa Atuação Responsável para o próximo período, né? Nossa agenda, o centro da nossa agenda é a atuação responsável, é a atuação sustentável, é uma indústria química sustentável no nosso país, ainda mais sustentável, né? Então, o que a gente quer é que essa agenda, que o AR, seja
o nosso principal instrumento para demonstrar na prática que nossa indústria tem compromisso com toda essa agenda de ESG, com ESG Made in Brasil, né? Nosso país promete no próximo período retomar fortemente a participação na agenda ambiental em nível internacional, e tenho certeza que a indústria química brasileira vai saber aproveitar as oportunidades que isso abre e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso país. Então, agradeço a todos, muito obrigado pela participação, pelas contribuições técnicas, e o trabalho está só começando. Obrigado, Camila. Obrigada, André, mais uma vez, por estar aqui conosco, pelas palavras de encerramento. Só mais um recadinho aqui para o nosso público que ficou conosco até agora. Em breve disponibilizaremos esse evento no nosso canal do YouTube, então é só acessar ali a Biquim Oficial. Aproveito para fazer aquele pedido básico de seguir a Biquim nas redes sociais. Aguardem que nos próximos dias vocês também receberão os nossos informativos com detalhes sobre todos os eventos que foram realizados aí em celebração aos 30 anos do Atuação Responsável no Brasil. Em nome da Biquim, agradeço a participação de todos e especialmente aos nossos patrocinadores que viabilizaram este grande evento. Até a próxima edição. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Nos últimos 2 bilhões de anos, a natureza diversificou a vida, gerando biodiversidade no nosso planeta. A espécie humana inseriu-se neste processo, impondo necessidades específicas a cada dia. No topo da cadeia dos agentes facilitadores dessas demandas está a indústria química, que mantém o mundo em movimento, estando presente seja nas estruturas de nossas residências, nos carros ou até mesmo nas nossas horas de lazer. No Brasil, a ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, composta por empresas de todos os portes no setor, contribui não apenas para o desenvolvimento social e econômico do país, mas para a disseminação de conhecimento e boas práticas que estimulem o desenvolvimento sustentável. Para a ABIQUIM, sustentabilidade se faz com pensamentos e atitudes responsáveis. Por isso, o Programa Atuação Responsável, criado no Canadá em 1984 e adotado em mais de 60 países, atende aos 6 princípios do Responsible Care Global Charter e foi trazido ao Brasil em 1992, tornando-se marca registrada da associação. A adesão ao AR
além de ser uma condição indispensável de filiação à Abiquim, demonstra o comprometimento voluntário da empresa em melhorar seu desempenho nos aspectos fundamentais para a promoção da competitividade e do desenvolvimento sustentável. O sistema de gestão do Atuação Responsável foi estruturado conforme o modelo PDCA: planejar, implementar, monitorar, analisar, e estabelece 10 elementos desdobrados em 28 requisitos, classificados como indispensáveis e complementares, que, ao serem incorporados à gestão da empresa, se constituem numa forma eficaz e comprovável de gerenciamento de riscos e comunicação entre as partes interessadas. E assim, a Abiquim, de forma transparente, disponibiliza para a sociedade as informações relativas à performance das suas associadas, que, aderindo ao programa, aumentam seu valor agregado, inspirando confiança na organização para seus colaboradores, para as comunidades vizinhas e para a sociedade num todo, em um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Programa Atuação Responsável: compromisso com a sustentabilidade. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar, restaurar, ressignificar, regerar, gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. A química é tão presente nas nossas vidas que quase não percebemos a sua presença. É a combinação dos seus elementos que nos permite sonhar e construir, que dá mais energia para seguirmos em frente. Ela está nos itens do dia a dia, dos mais simples aos essenciais, além de garantir mais alimentos para todos. São essas inovações da indústria química que ajudam a nossa sociedade a superar grandes desafios, como a pandemia de Covid-19. Essa indústria é essencial para milhares de outras. Química é desenvolvimento social e econômico, e a busca por soluções que garantirão um futuro mais sustentável para o nosso planeta. Essa é a força que move nosso país. Química, promovendo avanços, protegendo vidas. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, proteger, nutrir e aprender. Porque, embora não perceba a nossa presença, as nossas soluções estão em todas as etapas da sua vida. BASF, we create chemistry. United by shared values and passion for what we do, we are Kearney. Sustentabilidade, confiança, gerando valor financeiro e impacto positivo para todos os públicos de interesse. A Unipar garante a sustentabilidade e perenidade do negócio, mantendo ativo seu propósito de ser confiável em todas as suas relações. Unipar faz a química acontecer.